pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Esse é o podcast da Litera, uma realização da Litera Cultural. Eu sou o professor Vitor Valente, toda semana você me encontra aqui, batendo um papo com alguém. E hoje eu estou aqui com o Platão Capurro. Tudo bem, Platão? Tudo bem. Para apresentar o Platão, eu vou ter que ter cola, tá, gente? Porque a lista aqui é grande, não deu para decorar não, cara. O Platão, me corrige se eu estiver errado aí, Platão. Platão é ator, diretor, produtor cultural, arte educador, dramaturgo, roteirista nas áreas de teatro e audiovisual. Além disso, ele foi conselheiro de cultura em Santos e, no momento, é em São Vicente. Está na Comissão Municipal do PENAB, o Programa Nacional Aldir Blanc, é integrante do Fórum do Litoral e do Interior da Grande São Paulo, RBTR, Rede Brasileira de Teatro de Rua, do Movimento do Audiovisual da Baixada Santista e, para terminar, é sócio proprietário da Vídia Cultural. A lista é essa, Platão, ou tem mais coisa? Tem mais coisinhas. Ai, meu Deus do céu. A gente vai simplificando, né? Platão, obrigado, cara, por ter topado, tirado um tempinho para vir aqui bater um papo com a gente, cara. Eu que agradeço poder falar sobre cultura, ainda mais cultura da nossa região. Para mim é super gratificante. Platão, sempre que vem alguém do campo da cultura e da arte aqui, a gente gosta de começar com uma provocação não combinada. Então vamos... Adoro. Então vamos para a sua. Platão, acredito que você saiba que você tem um xará um tanto quanto famoso, um grego, né? Sim. Por acaso, né? Você tem um xará famoso. E esse camarada, que disse muita coisa, disse uma parada muito específica sobre a arte que eu queria ver se você concorda com ela. Ele dizia que a arte, olha só, que ela era um problema porque ela distanciava a mente da realidade. O Platão, seu xará antigo, não era muito fã da arte, porque para ele tornava o indivíduo distante do mundo real. Concorda com ele nessa? Eu não concordo, porque eu acho que ele era muito mal amado, né? Porque assim, ele não conseguia sair um pouquinho do próprio universo dele para pensar nisso, porque eu acho que se o ser humano tem essa capacidade de poder imaginar, pensar, de poder trabalhar com o lúdico, por que não? Entendeu? Eu acho que a arte, a arte existe porque a vida não é fácil, né? Então, assim, não concordo, nunca concordei quando eu comecei a entender quem era o Platão, porque fui muito bulinado, né? Com esse nome, né? Até que um dia cheguei e falei para o meu pai, porra, mano, me conta aí, por que todo mundo mexe com o meu nome? Porque aí ele me contou a história, eu falei, ah, legal. Ele me contou a história, aí eu comecei a me defender. Mas aí eu fui crescendo e eu falei, não, vou estudar esse cara. E eu peguei exatamente nessa parte, ele me pegou, eu falei, não vou mais estudar. Porque eu acho linda a história da caverna, eu acho que eu consigo entender e é bem interessante. Ao mesmo tempo que ele fala isso da arte, ele tem o mito da caverna. É contraditório, né? É contraditório, porque o mito da caverna, quando ele é representado, é muito interessante que dá para ver sombras. E o trabalho de sombras, o teatro de sombras está aí. Então que te leva a um outro universo, a uma outra matrix da vida assim. Então, eu acho que ele se equivocou, né? Eu estou com você nessa aí, também, Platão, estou contigo nessa. E, Platão, eu fiquei sabendo que, assim como eu, você não é natural daqui de Santos, né? Não. Eu venho de Vitória, eu sou um cara do Espírito Santo. Eu queria saber um pouco de você, de onde que você vem, como é que você vem para aqui e como é que o teatro aparece nesse meio de campo aí, nessa sua vida, cara. Eu sou do Pantanal. Olha só. Sul Mato Grossense, Pantanal mesmo, viu? De Corumbá, capital do Pantanal. E venho de uma mãe empresária, um pai militar, e na minha sexto ano, não vou entregar, então é sexto ano, né? No sexto ano. Tô esperto, galera, né? No sexto ano, eu ganhei de presente da minha tia um texto da Maria Clara Machado, Maria Minhoca,
E a minha tia me deu porque eu gostava muito de história em quadrinhos, gostava Sim. muito, sempre gostei muito de ler. E só que eu nunca tinha lido uma peça de teatro, né? Já tinha assistido no circo e tal, mas O texto pegar o teatral. texto mesmo na mão assim, me deu. E eu gostei tanto que levei para a professora de português para montar no Ai, que colégio. legal. Né? A professora, mas é teatro, não sei, nunca montei. Eu falei assim, eu também nunca atuei, então vamos fazer. E ela topou, começou a fazer, aí fez testes, né, com os alunos. Ela virou para mim e falou assim, olha, o seu personagem já está garantido, você vai fazer o mocinho, tá? Porque a ideia veio de você. Eu falei, não quero fazer o mocinho, não. Ele é muito chato. Eu quero fazer o Pedro Fonfon, que é o que cria toda a trama da peça. Ela, como assim? Eu falei assim, Eu queria tumultuar ou já na seja, com primeira, 11 anos, já. sexto ano é 11 anos, né? Você Isso, está ali. isso. E aí eu falei, não quero, eu quero fazer o Pedro Fonfon. E aí eu fiz o Pedro Fonfon. Mas e ainda falei para ela, mas eu vou fazer o teste também. E aí de lá para cá não parei mais, assim, eu então sempre estudando, fazia as minhas peças até que eu fui fazer artes cênicas, mudei para o Rio, então lá no Rio acentuei mais essa coisa, falava para meu pai que eu estava fazendo uma faculdade de desenho industrial e eu estava fazendo teatro tablado, A que alma de é Pedro Fonfon não saiu de exatamente, você, né? teatro Tumultuando tablado, que é da Maria Clara Machado. Entendeu? Sim, A Maria sim. Clara Machado foi uma grande dramaturga de teatro infantil. E como Era que uma foi essa atriz. experiência de fazer o tablado? Deve ter sido... Foi maravilhoso, porque assim, tenho muitos amigos que saíram do tablado e foram para a televisão. Hoje em dia eles não estão mais, porque até isso é uma ilusão, cada um tem seu tempo, né? Sim. Então não pensa que é difícil ter uma Fernanda Montenegro que fica aí eternamente numa TV, um Ari Fontoura e tal, mas assim... era interessante porque exatamente era uma casa onde essas pessoas que tinham mais experiência, esses atores que já estavam até no cinema, na televisão, iam visitar, porque a Maria Clara Machado tinha uma rede de contatos, umas amizades que ela sempre fazia questão de que essas pessoas fossem lá para tipo dar uma aula, né, Olha uma que aula gostoso magna. dizer para Então vocês. foi bem legal, foi Beber bem na legal. fonte, assim, né? Ter contato com essa Exato. galera. Exatamente. Depois eu vim para São Paulo, e aí no São Paulo o teatro ele é visto bem diferente. O paulista ele sempre olhou com mais profissionalismo para o teatro. Não que o Rio não tenha, não é, mas o próprio público também é mais exigente, né? Se você vai ver no teatro do Rio, eles partem mais para comédia e tal. Tá. Aqui em São Paulo foi isso nesse tempo que eu mudei. E aí eu fui, enfim, estou até hoje. Olha só, e Santos aparece como nessa história? Santos aparece porque chega uma hora que eu gosto de mar, né? Eu gosto de natureza, assim, então eu ficava olhando aquele mar de pedra e falava, não. Aí tive um problema com o meu marido, que estava precisando sair de São Paulo. Tá. Aí eu falei assim, não, vou lá então, porque... Vambora, porque companheirismo é isso. Opa. Eu posso fazer teatro em Santos e de lá para cá é pouco... um tempo, né? Dá para você morar em Santos e trabalhar em São Paulo, então por muito tempo eu fiz isso até conseguir entender a cidade. Já conhecia o movimento cultural de Santos, e aí essa é uma parte que a gente vai falar. Opa! Né? E aí cheguei em Santos aqui e estou bem feliz. Morei um bom tempo em Santos e agora estou morando em São Vicente. Platão, falando em natureza, não em praia, em natureza, sim, e num conterrâneo seu, fiquei sabendo que você já trabalhou adaptando o texto do Manuel de Barros, que é um autor que eu sou apaixonado, assim, eu sou pirado na obra desse cara, eu acho a coisa mais linda do mundo. E eu queria muito que você me falasse disso, do porquê, por que para você foi adaptar esse autor. E eu fico muito curioso, Platão, sobre como é adaptar um texto poético, porque não é um texto qualquer, né? Você pode concordar comigo,
que você não pegou um romance Não. para adaptar poesia, né? Fiquei muito encafifado com isso. Como é que aconteceu esse negócio? Tá, então vamos lá. O Manuel de Barros era amigo do meu avô, e eu conheci Manuel de Barros. Nossa! Entendeu? E aí, então, aí depois os filhos dele e tal, então eu sempre falava assim, quando eu voltava para Mato Grosso, que eu tenho ainda parentes lá, minha mãe ainda mora lá, eu dizia que eu ia montá-lo, né? Um dia eu vou montar uma peça, né? Ele morreu e aí eu falei, caramba, não montei a peça dele ainda não, agora eu tenho que montar, porque eu falei que, né, não quero ficar com dívida com morto, né? Não quero ficar com dívida com morto, quero resolver tudo aqui, né? E aí, e outra coisa, Vitor, eu sou do Pantanal, é exatamente do que ele fala. Então eu vivi em fazenda, eu vivi o Rio Paraguai, eu vivi o pé no chão, subir em árvore, em goiabeira, subir, sabe? Então, tudo aquilo que o Manuel de Barros fala, eu vivenciei. Quando a gente marcou o Platão de bater um papo, e eu soube da questão do Manuel de Barros, eu fui reler O Meu Quintal é Maior que o Mundo para a gente bater um papo, para ficar mais vivo de novo na cabeça. E eu fiquei imaginando isso, como é que deve ter sido ser uma criança que viveu o que ele está colocando. E ele retrata ali. hiper bem. Eu tenho histórias assim do meu avô conversando. Meu avô viveu até os 113 anos, para você ter uma ideia. Uma galerinha que não é muito chegada em fazer a passagem. Mas... E aí, então, essas histórias do Manuel tem muito também do meu avô, nesse sentido que era aqueles momentos de prosa, de reunir os amigos ou a família e conversar. E então eu vivi isso muito na fazenda do meu avô, né? Isso tudo que o Manuel coloca. E esse lado artístico, ele já vinha aflorando, porque eu me interessava realmente por essas... Né, eu mexia em bocha de vaca, né, sim, instrumento. Então, assim, não tinha preocupação em pisar nela, tava ali vivenciando aquilo. E aí, o que foi difícil para mim, na realidade, como eu trabalhei com atores daqui, de Santos, o que foi mais, não foi difícil assim da coisa, mas o que eu me empenhei mais foi trazer essa realidade para eles. Sim, entendo. Fazê-los com que eles entendessem o Manuel de Barros, Então, eu trouxe muitas histórias que, saindo do Manuel de Barros, eu falei assim, ele está falando isso, só que ele fez em poesia, mas é sobre isso. Então, fui trazendo elementos, a viola de coxo, oh meu Deus, esqueci aquele chifre, esqueci o nome. O berrante? Berrante, né? É isso, gente. Mas, cara, que legal, deve ter sido muito, muito gostoso mesmo, né, fazer esse trabalho de adaptação. Foi, e aí, quando eu falo de poesia, né, então, aí eu já conhecia toda a obra dele. Sim. Então, eu já sabia quais os momentos que eu poderia utilizar. E isso eu exercitava, experimentava com os atores. Mas né? Como é que funcionou a adaptação, Platão? Eu tenho uma dificuldade de visualizar. O que você fez? Eu criei, por exemplo, o que eu fiz? Eu trouxe elementos de um quintal. Elementos que eu vivenciei, que é a perna de lata, corda, carrinho de rolimã, bilboquê. Sabe o que é bilboquê? Bilboquê é aquele negócio que hoje em dia tem de madeira, que é uma bola com um pedaço de madeira, com ponta. E aí você fica tentando acertar a bola. Sim. Uma haste que fica ali, né? Só que a gente fazia de lata. E o Manuel de Barros brincou muito com isso. Né? Então eu brinquei muito de carrinho de lata, sabe, bilboquê de lata. E esses elementos você reuniu? Perna de lata, sabe aquele que você coloca os barbantes e sobe na lata e fica... Essa eu brinquei também. Exato. Então, o Manuel de Barros tem um poema que fala só sobre isso. Então, eu trouxe esses elementos para que os atores, dentro dessa brincadeira de um quintal mesmo, começassem a experienciar
essas brincadeiras junto com a poesia. Então, bonito. E aí essa poesia ela vem e assim eu respeito muito cada vírgula de toda a literatura que eu já montei. Eu falei assim, não, então vamos trazer. Então não é uma adaptação onde eu vou mexer a poesia, não, a poesia está ali inteira. Eu vou criar situações e criar diálogos que saem da poesia, mas que na hora que ela entra dentro de um contexto e funciona, né? E funcionou isso. Então, viajei bastante com esse espetáculo, fiquei em temporada no Sesc Pompeia, onde aí já é um público que frequenta, né, teatro, os pais levam as crianças para assistir às peças infantis, e assim, era um espaço bem aberto, não era dentro do teatro. Ah, que legal. Então era um quintal mesmo. E o público ficava em volta e nós convidávamos algumas crianças para participar, ainda tinha isso. Olha. Entendeu? Então os atores tinham vários focos, além de ter o foco deles do texto, da contracenação e tudo mais, eles tinham que contracenar com aquelas crianças que eram novidades, inserir as crianças dentro do espetáculo, e acabava o espetáculo, essas crianças saíam falando poesia do Manuel de Barros. Ah, que lindo. Lindo. Então, eu sou um suspeitíssimo, sou apaixonado pela poesia desse eu cara. Consegui cumprir o meu objetivo, né? Pagou a dívida que tinha com Paguei a com dívida, humor. Fiquei 5 anos com esse espetáculo. Nossa, Os espetáculos são assim, rodou. no meu repertório, eu não sou de ficar cada ano fazendo espetáculo. Porque eu acho que, primeiro que é difícil, né, você conseguir patrocínio e tudo mais, mas você dá vida para aquele produto que você criou, aquela arte que você criou, e tem muito respeito com isso, então eu dou vida. Não, merece vida e eu vou buscando. Porque senão caminhos. Também, né, Platão, você coloca a arte numa escala muito industrial também, Exatamente. né? Parece que está na esteira, né, próximo. Não, deixa a coisa acontecer, deixa o tempo operar ali, né, mexer nas coisas. Foi Legal. Isso, dessa maneira. Cara, que bonito, de verdade. Ganhei muitos prêmios aí. Nessa peça, Platão, me parece que você aciona muito uma dimensão que a arte tem, e o teatro aí em especial, que é uma dimensão do lúdico, né? Mas a gente sabe, né, o teatro e a arte como um todo, ela vai também passear, flertar com outras dimensões, uma dimensão social, uma dimensão política, ela tira para muitas frentes, para muitos lados. Estou te dizendo isso, Platão, para te perguntar, como é que você vê o olhar sobre o teatro hoje, né? As coisas, aconteceu muita coisa de alguns anos para cá, o olhar sobre a arte para a sociedade como um todo, e falando de Brasil mesmo, ele se transformou bastante, ele passou por uma série de questionamentos, de reelaborações do olhar sobre a função da arte, o papel da arte, um olhar muitas vezes pejorativo sobre a arte e o fazedor de arte. Como é que você olha o papel do teatro? Tem lugar para o teatro hoje ainda, Platão? Tem. Teatro é uma das artes mais antigas, né? E ela não vai morrer, pode vir aí toda a tecnologia, e hoje em dia nós já estamos utilizando isso dentro do teatro, né? Existe a interatividade do teatro com a projeção de imagens, o diálogo. Eu mesmo montei um espetáculo sobre Benedito Calixto, Olha, mas será o Benedito Calixto, onde eu fiz toda a trajetória do Benedito Calixto através da arte dele. Então era projetada a arte dele na tela, então os personagens saíam da tela. olha. Teve um filme assim, A Cor Púrpura, não sei se você assistiu. Então o teatro ele se reinventa. Hoje em dia nós temos o teatro documentário, temos, enfim, vários gêneros de teatro aí que estão se reinventando. O próprio tem um espetáculo que era jogo de quintal, alguma coisa assim, onde os atores improvisavam aquilo que o público pedia. E o público hoje em dia já consegue também dar o final para a peça. Então o teatro ele vai se reinventando, ele vai acompanhando toda essa transformação que a humanidade vem, né, vai vivendo.
Eu acho que não acaba. Vida longa no Vai teatro, continuar. E assim, voltando um pouquinho com o Manuel de Barros, o Meu Quintal é Maior do que o Mundo, eu fiz um audiovisual dele. E aí, o que eu fiz? Até uma parte eu fiz em desenho animado. Olha que legal. Na época da pandemia, ele falava, não podia, né? A gente não podia se encontrar. Eu falei assim, não, então vamos fazer cada um na sua casa, cada um com o seu né, elemento de cena, que são essas coisas do quintal, perna de lata, buquê de lata, corda. E aí, só que eu pedi para o professor de arte, que trabalha com desenho animado, né? E ele fez até uma parte, a introdução toda do espetáculo é no desenho animado. Aí depois as crianças, acontece alguma coisa, tá chegando, a cada mãe de cada um chama, vem para casa, não pode mais sair de casa, não sei o quê. Aí, pum, eles estão dentro de casa e começam a brincar com o Manuel de Barros. Eu queria te perguntar sobre isso mesmo, Platão, a questão da pandemia, né? A gente sabe que a sua área, a área da arte, foi uma área muito abalada, Sim. Né? Naquele contexto, até a questão da lei, Paulo Gustavo e tal. Sim. Como é que foi, cara, de dentro viver esse... Porque assim, já havia a angústia natural a todo cidadão do medo da questão do vírus, né? Tudo que a gente passou. Mas a sua categoria profissional foi profundamente abalada com isso, cara. Como é que foi passar por esse processo? Eu vou te dizer que assim comigo foi um pouquinho mais diferente, porque para mim é a segunda pandemia. Eu vivi a pandemia da AIDS, do HIV. Então ela me pegou de outra forma. E sendo artista ainda, e lembrando de todos os meus amigos da arte que se foram na pandemia do HIV, pegou de outra forma. Eu falei, putz, estou vivendo uma segunda pandemia, sou artista, estou aqui dessa vez tendo que me recolher, sem poder sair, porque do HIV você podia sair, né, mas era uma pandemia. Então eu coloquei isso, falei assim, não, eu preciso me reinventar aqui. E eu comecei a fazer lives no Instagram com amigos que estavam vivenciando a mesma coisa que eu, né? Então comecei a falar sobre essa segunda pandemia e com homens gays com 50 a mais. Saiu um filme sobre isso, e saiu um documentário. E Fala um pouco sobre ele. Hoje é um documentário. Então, assim, dentro dessas vicissitudes, dessas coisas, aí que eu vou contra demais o Platão, filósofo, porque exatamente a arte me salvou. Sim. Ela foi um suporte para o real, né? Não foi uma negação dele, né? Exatamente. Eu até me emociono um pouco. Porque é isso. Ela salva. E aí o meu maior propósito dentro da arte é levar a minha arte para aquelas pessoas que não têm acesso. Aí as pessoas falam, você é maluco, não sei o quê. Eu falo, não, senão não tem um propósito, senão o meu propósito não está completo. Então eu procuro, na circulação dos meus espetáculos, levar para cidades que têm IDH baixo, levar para cidades que têm no máximo 20 mil habitantes, porque eu acho que é essa função, entende? E eu entendo também a questão do sucesso e a fama de formas muito diferentes. Para mim, o meu sucesso é ver o olhar de uma criança ou de um adulto que nunca viu a arte, nunca vivenciou, e ver aqueles olhos brilhando. Para mim, isso já é o sucesso, entende? Então, voltando assim, eu fiz o documentário, e foi um documentário que primeiro vieram as lives e as pessoas gostavam muito, estavam gostando, porque trabalhava com essa questão dos depoimentos, é isso? É isso, era uma live onde eu entrevistava um amigo. Tá. Como que você está vivendo aí, não sei o quê, a segunda pandemia. Homens nessa faixa etária. Homens, né? Porque são homens que vivenciaram a outra pandemia. Sim. Né? E aí dentro disso eu ia perguntando um monte de coisas assim, sobre a própria condição, né,
daquele momento de ser homossexual e estar vivendo uma segunda pandemia e estar dentro de casa, enfim. Aí também foi uma entrevista onde eu também ouvi pessoas até que não são da arte também, né? Sim. E isso acabou virando um documentário. Depois eu fiz de novo, eu falei assim, não, e aí peguei essas lives e editei algumas partes, e aí outras eu fiz entrevista mesmo, e aí dentro daquela situação de ir na casa e ficar afastado, com máscara e tudo mais, porque alguns queriam fazer isso, outros nem participaram de live e fizeram a gravação. Eu mandei as perguntas e eles responderam, fazendo a gravação deles mesmo lá e tal. E esse documentário hoje em dia já foi para 5 TCCs desses malucos aí que estudam. Esses malucos que aí. vocês preparam para entrar na universidade, né? Principalmente a psicologia, e tinha uma outra, enfim. Mas serviu né, foi utilizado para alguns TCCs aí. E, Platão, para quem está assistindo a gente, ouvindo a gente, se quiser assistir ao documentário, tem um canal de acesso para isso? Está no Vídeo Cultural do YouTube. Eu liberei. Qual é o nome do documentário? Deres, Histórias de Homens com 50 a mais. Assistam ao documentário. Muito bonito, vale muito a pena, pessoal, incentivo fortemente. Que bonito isso, Platão, mesmo, cara, o que você conseguiu. Digo isso, Platão, de maneira muito, muito sincera. Foi um contexto, eu lembro bem, né, eu, o Neto, meu sócio, a gente trabalhando, lidando com alunos naquele contexto, do quão sofrido foi aquele momento, por muitos motivos, os medos pessoais, sociais, né, perdendo amigos, aquilo que a gente sabe do que foi. E você ter conseguido encontrar força para transformar isso numa produção artística, transformar isso em poesia, é muito potente, cara, é muito forte. Parabéns mesmo. Obrigado. É a função, viu, Platão? Cara, e aí, entrando nesse ponto da arte enquanto ofício, enquanto trabalho, né? Queria muito, Platão, de mencionar isso com você. Insisto nisso porque me incomoda bastante um olhar recente que se intensificou sobre a questão da arte, como se o artista fosse um vagabundo, né? Esses discursos que acontecem. E não, a gente está falando de um setor que movimenta bastante dinheiro, que emprega pra caramba. Eu queria muito uma fala sua sobre isso, né? Da arte enquanto, não que seja esse o seu principal papel, mas é um papel, a arte como gera, porque as pessoas precisam viver, porque as pessoas, né, dignidade e tudo mais, da arte enquanto ofício, do teatro enquanto trabalho. Para os jovens, eu tenho uma coisa para falar assim para vocês. Entendam o que é vocação mesmo. Coloquem no papel assim, eu consigo ficar sem isso para poder ter isso? Porque trabalhar com arte você precisa ter vocação para isso. Porque são muitos sacrifícios, ainda mais num país onde a gente tem momentos que a arte é valorizada, que a cultura é valorizada, e tem momentos que não, e fica assim. E um país, eu posso dizer, que não valoriza a arte e a cultura. E é um país hiper, mega cultural. Nós temos manifestações culturais no país inteiro. Eu falo isso porque eu conheço, eu viajo com meus espetáculos, então você vai para o Nordeste é uma cultura, você vai para o Norte é outra cultura, para o Sul. E aí como não fomentar isso, né? Então acaba o ofício te exigindo um pouco mais. E a mesma coisa eu vejo, porque como eu sou arte educador, que é um professor também, sim, claro. Eu vejo também da mesma forma que esse país não valoriza o professor e não valoriza o artista ou o produtor cultural, né? Coisa muito diferente já, e isso já foi ultrapassado nos países mais desenvolvidos nesse sentido. E é bem por aí, assim, hoje nós temos, eu acho que andamos um pouco mais. Aqui em Santos, vou te dizer falar do micro para depois chegar no macro. Aqui em Santos, nós temos edital de cultura negra, edital de hip hop, edital de audiovisual,
Temos vários festivais, né? Festival Tarrafa, o Santos Jazz Festival, o Santos Film Festival, o Festival Santista de Teatro, enfim, tem diversos. É uma cidade que, de uns 20 anos para cá, de 30 anos para cá, por mais que mudou o governo, mas o movimento cultural é muito forte. Então, você, além de ser artista, você tem que ser um ativista pela causa, né? Então, todo esse crescimento, esses editais, só existem hoje porque existiu um ativismo cultural, porque existe ainda um movimento cultural que está dialogando com esses governantes que entram e saem, porque nós somos trabalhadores da cultura, eles estão governantes. Então, a gente tem que entender isso, né? Eu sou um artista, eu não estou artista, né? Então, você já, por ser artista, já é um ato político, né? Você trabalhar com arte já é política. Então, não tem como desvincular. E você, sendo um ativista cultural, você tem que participar dessa construção de políticas públicas para que a cultura continue, para que outras pessoas tenham acesso. E a minha vida inteira, eu estou com 42 anos de carreira, então minha vida inteira foi dentro desse ativismo, né? Hoje em dia Santos tem isso e eu falo com muito orgulho que eu participei dessa construção, eu participei da construção desses editais porque eu fui do Conselho de Cultura de Santos, né? Agora no festival em setembro, em agosto, né? Que esse ano vai ser de 23 de agosto a 1 de setembro, o Festival Santista de Teatro, vai ser lançado o edital Sérgio Manberti, que é uma lei que lá atrás, quando o Paulo Alexandre entrou, eu fui lá no gabinete dele levar a lei. Lembra disso, Neto? Eu fui lá levar a lei. Ele nos enrolou, mas ao mesmo tempo que ele nos enrolou, eu batia. Eu falei, ele enrola, eu bato. Ele enrola, eu bato. Porque ativismo é isso. Você tem que cobrar, você tem que mostrar que realmente é necessário, porque a arte é necessária sim, sabe? Vocês que têm um trabalho, vamos dizer assim, mais formal, nesse sentido que trabalha a semana inteira lá no escritório e tudo mais, vocês precisam ter um final de semana para assistir uma música, um show, ver um filme, um cinema, e até num parque, entendeu? Até parque também está dentro da cultura. Aquele emissário submarino lá, o parque ali, né? Aquilo lá é cultura, gente. Se você for ver, tem ali o Museu do Surf. Você frequentar ali, tem várias atividades artísticas acontecendo ali. Então, não pense você que você vive sem cultura. Não vive. Não vive. Eu penso isso, Platão. A crítica à arte, ela é, acima de tudo, um exercício de burrice, porque faz parte da vida de todos nós. Né? A televisão que você assiste, a novela, o programa que você assiste, isso tudo é arte. A roupa que você veste é cultura, gente. O vestimento é cultura também. Entendeu? A cultura ela está em todos os lugares, então não são só no entretenimento, né? Ela está em tudo, o sapato que você usa, tudo isso foi desenhado, foi pesquisado para se criar. Isso vem de uma criação artística, entendeu? Então, eu não queria perder. Assina embaixo, portanto. Eu fico falando, né? Eu ainda mais nessa. Aí eu acabei não falando do Brasil, né? É verdade, eu quero só estender, porque assim, falei de Santos e é a cidade que mais evoluiu dentro disso. Nós temos 9 cidades aqui na Baixada, mas infelizmente as cidades não acompanharam, até pela realidade, né? De estrutura econômica, né? Nós temos aqui um porto e tudo mais, então São Vicente vive mais do comércio, já é uma outra realidade, mas também o Estado cresceu, porque nós temos um PROAC, onde o ativismo cultural também fez com que o PROAC evoluísse, né? Nós temos vários editais do PROAC hoje em dia, por causa desse ativismo do movimento cultural, que aí eu coloco a FLIGSP, que é o fórum é cultural, é um fórum onde tem trabalhadores da cultura do Estado inteiro, né? Então a gente vai lá e bate de frente com a Marília Marton, essa nova secretária aí que quer fazer algumas bobagens aí,
Mas é o ativismo, isso dentro do Estado. E aí agora nós temos, essa semana foi aprovado e foi levado para o presidente sancionar o marco regulatório do fomento à cultura. Isso vai ser maravilhoso porque vai, a partir do momento que vem do governo federal, você estrutura o Estado e os municípios. A maneira de fomentar, ou seja, o financiamento, né? Então, você imagina aquele grupo de quadrilha junina lá do interior do norte, entendeu? Ele vai poder ter acesso a esse dinheiro para poder realizar o seu projeto, né? Então, isso é um grande passo. Com certeza. Sabe? A gente vai realmente começar a valorar aqui mesmo. Santos perdeu um pouco dessa cultura tradicional, né? Santos foi uma das cidades, a cidade da Baixada Santista que mais perdeu. Então, assim, a cultura caiçara aqui em Santos, ela não existe. A realidade é essa, não existe. Ela, por estar muito próxima a São Paulo, por ter esse vínculo, acabou tentando perdendo um pouco isso. Mas nós temos aqui o Fandango, temos outras cidades que trabalham com isso, que trabalham com a quadrilha. São Vicente é muito forte a quadrilha junina, né? Nós temos cidades aqui que investem no maracatu, no coco, sabe? Então tem a musicalidade também está bem presente aqui na região. Santos parte para isso, né? Tem muitas bandas novas de pop, de rock, ela foi mais para esse lado. Então, isso vai ajudar demais esse marco regulatório, porque aquela bandinha de garagem, tá, ela pode chegar para uma empresa, ou para a própria prefeitura poder fomentar mais, porque o dinheiro, isso, exatamente, né? O dinheiro vem do governo federal, passe pelo Estado, e também a cidade tem que ter um fundo de cultura, que é para receber esse erário que vem do governo federal. Eu acho que vai ajudar muito, muito mesmo. As pontas, que é interessante, porque, por exemplo, eu sei os caminhos, eu sou um produtor cultural que aprendeu a conversar com as empresas e tal, mas e aqueles da ponta que estão nos bairros periféricos e que trabalham com cultura, mas que não, essas políticas públicas não chegam. Não alcançam. Não alcançam. Então, a Paulo Gustavo foi uma que eu fui da comissão também da Paulo Gustavo, e nosso maior interesse é que chegasse nas pontas, sabe? Que chegasse nesses bairros periféricos, nesses artistas que estão aí e que o governo não consegue ver, né? E agora com a Aldir Blanc também, que aí já é mais ampla, porque a Paulo Gustavo 70% era para o audiovisual, né? Então a Aldir Blanc não, ela amplia mais os segmentos culturais. Excelente. Então e é uma política que vai ficar aí 5 anos, né? Então isso vai injetar uma grana legal para a cultura no país. Eu acho que a gente está um caminho aí, né? Um caminho legal, assim, para... Agora, é isso, né, gente? Aprenda a votar, né? Porque tem que aprender. Porque, assim, você não pode colocar uma pessoa que é contra a cultura, contra a ciência, sabe? Tem que aprender a votar, porque senão a gente perde tudo isso. É isso. Platão, pensando no nosso espectador, no nosso ouvinte que está aqui, ele falou assim, nossa, eu escutei esse papo assim, tô maluco para ir numa peça teatral agora, quero saber... Pensando em Santos, em São Vicente, quais são os festivais? Você passou por alguns deles. O que tem de calendário do que você pode passar para a gente de bacana para poder colocar? Pode puxar para o seu lado. Não tem... Não. Olha, grandes amigos, temos agora aí o FECET, Festival de Cenas Teatrais, que agora não é mais só de cenas teatrais, também tem peças de teatro, né, inteiras. E que está com, acho que já chegou aos 25 anos, alguma coisa assim. É um festival tradicional na cidade. Muito tradicional. Né? E que está aí agora, tem abertura dia 13 de junho. Né? Dia 23 de junho, eu abro a mostra Bafônica de cinema, que é só com cinema, curtas-metragens e longa-metragens, documentário, ficção e tudo mais, com a temática LGBT. Aí depois, em julho,
vem o Santos Film Festival, vem... Tem um outro que eu não vou lembrar, mas enfim, em agosto entra o Festa, que eu organizo também, que é o Festival Santista de Teatro. E para quem não sabe, gente, o Festival Santista de Teatro é o festival mais antigo em atividade do país. Ele recebeu do Ministério da Cultura a Ordem do Mérito Cultural pela relevante contribuição para a cultura brasileira. É também patrimônio imaterial de Santos, e nós estamos agora abrindo com um processo para se tornar patrimônio imaterial nacional. Olha, que beleza. E saiu daqui, criado pela Pagu e pelo Pascoal Carlos Magno há 66 anos atrás. Lógico que eu não estou desde o início, né? Sou novinho. Eu estou só 20 anos. E quando que acontece o festival? O Festa é de 23 de agosto a dia 1º de janeiro. Dia 1º de setembro. E logo depois, dia 5, estreia o Mirada, gente. O Mirada pelo Sesc, que também é outro festival maravilhoso, que vai até o dia 15. E aí depois vem o Tarrafa, né? O Tarrafa Literário. Olha só. Um calendário rico pra caramba, rico, né? E é uma cidade... Você sabia que Santos passou na frente de Campinas, de todas as cidades, é a segunda cidade que tem mais... eventos culturais do estado, olha depois só. Da capital. E isso graças ao movimento cultural da cidade. E muita coisa boa, né? Muita não é só boa. Em volume, é em qualidade muita também. Tem muita coisa bacana e diversa. Acho que esse é um ponto fundamental também. Exatamente. Falava sobre isso em aula há pouco tempo, né? Não é só sobre a existência desses eventos, o que por si só já é muita coisa, mas sobre o quão de qualidade, de diversidade de propostas que você encontra, né, para cada um deles. E a gente não pode esquecer que sair daqui da cidade, eu falo que Santos tem que parar de ser celeiro e ser a residência. Porque esse papo de é o celeiro de muitos artistas. Os caras nascem aqui, entendem sobre a arte aqui, depois vão embora e não voltam mais. Então vamos parar de ser celeiro e ser residência fixa. Mas aí precisa ter a política pública para segurar essas pessoas. Sim. Né? Eu mesmo ainda tenho a necessidade de fazer trabalhos em São Paulo e tudo mais, mas Santos cresceu bastante, evoluiu muito, e assim, é impressionante. Assim, e tem outros festivais, tem o GIC, né? Tem o Festival do Café, tem muita coisa. Então, se você fala que aqui essa cidade não tem nada, você está equivocado. Está desinformado. Está desinformado. A música nessa cidade é maravilhosa, tem bandas demais aqui. Não só em Santos, São Vicente também, que as pessoas conhecem, mas São Vicente também tem um segmento musical lá, tem bandas maravilhosas em São Vicente, bandas autorais, né, que fala, né? Então, é de falta de informação mesmo. Então, muito obrigado, cara, por essa conversa. Acho que eu gostei pra caramba. Espero que você tenha gostado também de bater esse papo. Eu falo muito, né? E pessoal que está em casa, você que está ouvindo a gente, onde quer que seja, assistindo a gente, espero muito de coração que vocês tenham achado muito bacana. Dessa vez eu não esqueci, tem os presentes aqui para o convidado. Eu sempre esqueço, dessa vez eu não esqueci. A produção está pegando aqui pra gente as lembranças pro Platão. Vem no podcast da Litera, sai com um presentinho. Olha! Tá chegando aqui pra gente. São lembranças. Platão, a nossa canequinha e a nossa ecobag. Olha, que legal! De presente pra você. Obrigado. É uma lembrança, espero que você goste de coração. Gente, eu adoro caneca, eu faço coleção. Eu e o Rodrigo fazemos coleção de caneca. Nossa, tá bem legal, tá uma gracinha. Gostei, muito obrigado pelo convite. Gostei demais do papo. Eu acho que são oportunidades que a gente não pode perder também de falar um pouco do que está dando certo. É verdade. Né? E o que está dando certo não importa quem esteja no governo ou não, mas o que está dando certo tem que ser falado e tem que ser realmente aplaudido. Né? A cidade de Santos ela é um exemplo mesmo de movimento cultural e de atividades culturais para todo o estado. Muito obrigado. Pessoal, se você gostou dessa conversa, eu tenho certeza que você gostou.
Não esquece, se você está assistindo a gente pelo YouTube, curtir o vídeo, assinar o canal, ativar sininho, tudo aquilo que você sabe que tem que fazer, às vezes esquece de fazer. Se você está escutando a gente pelo seu agregador de podcast, curte também, ajuda esse papo da gente a chegar em outras pessoas e muitos outros papos muito bacanas ainda virão. Um beijo para todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau.